meses, mas sem esteatorreia, negava sangue ou muco nas fezes, tinha vários episódios ao dia e negava dor abdominal, perda ponderal ou febre. Antecedentes pessoais e familiares: era uma paciente dislipidêmica, com doença do refluxo gastroesofágico, osteopênica, negava tabagismo ou etilismo, negava antecedentes de irradiação de cabeça e pescoço e também negava história de doença autoimune na família. As medicações de uso contínuo eram apenas o colírio lubrificante, atorvastatina 10 mg ao dia e omeprazol 60 mg ao dia. Ao exame físico, a paciente apresentava palpação aumento das glândulas submandibulares de aproximadamente 4 centímetros e também era visível o aumento de volume das glândulas lacrimais, sem outros achados relevantes ao exame físico. De exames complementares iniciais que nós tínhamos da paciente, nós usamos o FAM, que foi negativo, anti-SM, anti-RNP, fator reumatoide, RO, LA, todos negativos. Sorologias também negativas. O paciente tinha um hemograma inocente com função renal normal, função hepática também, C3 e C4 normais, uma leve intolerância, resistência periférica à insulina, e o que mais chamava a atenção nessa paciente era uma eletroforese com aumento de gama-globulinas. Aqui nessa imagem, a gente trouxe um esquema mais didático. Então, aqui na imagem à esquerda, nós temos uma eletroforese com uma distribuição normal das imunoglobulinas. A gente pode ver que aqui nessa região do vale entre beta-proteínas e gama-globulinas estão representadas algumas imunoglobulinas, IgG4, IgA e também um pouco de IgM. Quando a gente tem alguma doença que causa elevação dessas imunoglobulinas, essa conformação do vale entre beta e gama, ela se altera, ela se eleva, tendo uma nova conformação que a gente chama de ponte beta-gama, que é o que a gente consegue ver aqui do lado direito na eletroforese de proteínas da nossa paciente. Ela tem uma hipergama policlonal com a presença da ponte beta-gama. Bom, continuando, o paciente apresentava colonoscopia, endoscopia digestiva alta sem alterações relevantes, um protoparasitológico de fezes negativo, e de imagens que a gente tem dela do início do quadro, uma tomografia de órbitas mostrando o aumento das glândulas lacrimais, bem evidente. Também na tomo cervical, a presença do aumento do volume das glândulas submandibulares. E na tomografia de abdômen, a gente tem um pâncreas que perde o seu contorno habitual, com a presença de um halo de gordura hiperdensa peripancreática. Vamos lá, então. Pergunta número 1. Dentre os diagnósticos diferenciais, qual o mais provável? Letra A, doença de Sjögren. Letra B, doença relacionada a IgG4. Letra C, granulomatose com poliangiite. Letra D, linfoma. Ou letra E, tuberculose. Seguindo, então, a paciente foi encaminhada para a biópsia de glândula salivar e o que nos leva à pergunta número 2. Quais os achados são compatíveis com a hipótese diagnóstica? Letra A, granulomas bem formados com infiltrado linfocítico. Letra B, vasculite necrosante de pequenos e médios vasos. Letra C, infiltrado linfoplasmacítico com fibrose maior de 10 células de IgG4 por campo de grande aumento. Ou letra D, presença de infiltrado inflamatório com macrófagos xantomatosos. Só mostrando aqui, que eu esqueci de mostrar, na primeira pergunta, então, foram 61 respostas, 85% respondeu doença relacionada a IgG4. Na pergunta número 2, então, tivemos 50 respostas. 96% colocou letra C, infiltrado linfoplasmacítico com fibrose maior que 10 células de IgG4 por campo de grande aumento. Dando continuidade, então, foi realizada a biópsia de glândula salivar, que mostrou uma inflamação crônica, linfoplasmocitária intensa, com fibroesclerose, atrofia de ácidos e folículos linfóides,
Na imunohistoquímica, marcou fortemente CD3 positivo, que é o linfócito T, CD138, que são os plasmócitos, e células IgG4 de até 50 células por campo de grande aumento. A conclusão no laudo, então, da anatomia patológica era de que o perfil da imunohistoquímica pode corresponder à doença esclerosante associada a IgG4. Aqui eu peguei lá na anatomia patológica fotos da lâmina dessa mesma paciente. Aqui a gente pode ver, nesse menor aumento, que há uma intensa colagenização da glândula com, nessa região, maior aumento, um intenso infiltrado linfoplasmocitário, e aqui em maior aumento a gente consegue ver um ácido glandular sendo substituído por colágeno em processo de fibrose. Na imunohistoquímica temos imagens também, intensa marcação do linfócito TCD3, também de plasmócitos, e na próxima imagem aqui também marcou intensamente IgG4. Pergunta número 3. Considerando a hipótese de doença relacionada a IgG4, qual das opções abaixo é mais adequada para o tratamento? Letra A, prednisona e infliximab. Letra B, prednisona e talidomida. Letra C, prednisona e hidroxicloroquina. E letra D, prednisona e imunossupressor oral, como metotrexato, azathioprina, micofenolato ou leflunomida. A gente tem aqui 51 respostas, 82,4% responderam prednisona e imunossupressor oral. Nessa consulta, então, a principal hipótese era de doença relacionada a IgG4, com cialadenite, dacrocistite e pancreatite autoimune. Nossa conduta neste momento foi a introdução do metotrexato 15 mg por semana, mais o ácido fólico semanal, e também prednisona 20 mg ao dia. Foi solicitada também uma avaliação da gastroclínica pelo acometimento também pancreático. O paciente foi evoluindo com redução do volume das glândulas salivares e lacrimais, apesar de ainda manter uma queixa de xeroftalmia e xerostomia leves, e também teve melhora da diarreia com o uso do Creon, que foi indicado pela equipe da gastroclínica. A gente vê que a eletroforese também muda, aquela ponte beta-gama que eu havia explicado anteriormente vai embora, ela tem uma normalização das gama-globulinas. Em outubro de 2017, a gente consegue fazer o desmame completo da prednisona, mas lá entre abril e agosto de 2018, a paciente refere um emagrecimento de 6 quilos nos últimos 6 meses, sem diarreia, mas com um novo aumento das glândulas salivares. Nós temos aqui uma nova imagem, a gente solicitou novas imagens dessa paciente pelo quadro e pelas queixas, e a gente teve um novo achado, uma massa periaórtica à esquerda. É possível ver também, está bem sutil nessa imagem, mas que a artéria mesentérica inferior está dentro desta massa aqui. A gente percebe também que na tomografia de abdômen, o paciente persiste com aquela perda do contorno habitual do pâncreas, com aquele edema peripancreático. Temos imagens aqui das glândulas submandibulares aumentadas. É possível ver também o aumento da glândula sublingual, e aqui no corte coronal também é possível ver bem evidente o aumento da glândula submandibular. A eletroforese de proteínas séricas volta a querer formar aquela ponte beta-gama que eu expliquei para vocês, uma nova elevação aí das gama-globulinas. Nessa época, então, optamos por trocar a imunossupressão para azathioprina 100 mg por dia e reintroduzimos a prednisona 20 mg por dia. Neste mesmo ano, em dezembro, a gente suspendeu a azathioprina porque houve um aumento das enzimas hepáticas, então ela foi mantida apenas com prednisona 20 mg por dia. Fazendo, então, uma linha do tempo para a gente recordar a história toda, em 2016, a paciente vem com uma cialadenite, dacrocistite e pancreatite autoimune. Iniciamos o tratamento com prednisona e metotrexato. Em 2017, pela evolução boa da doença, a gente fez o desmame completo da prednisona, mas em 2018 teve uma recidiva glandular e o surgimento dessa massa periaórtica. Neste mesmo ano,
reintroduzimos prednisona e azatioprina, mas a azatioprina foi suspensa por um quadro de hepatite medicamentosa. Pergunta número 4. Diante da recidiva, apesar do uso de imunossupressores orais, qual seria a próxima linha de tratamento? A. Tofacitinib, B. Rituximab, C. Tocilizumab ou D. Abatacept. Então, tivemos 54 respostas, 68,5% respondeu rituximab. 9, iniciamos o primeiro ciclo de rituximab na paciente. Depois disso, iniciamos o desmame progressivo de prednisona até a suspensão. Em maio de 2023, a paciente já havia recebido o 4º ciclo de rituximab e a gente traz algumas imagens para mostrar como que foi a evolução após o tratamento. A gente tem imagens de 2018 e agora recente 2023 para mostrar na época da recidiva e como ela ficou. Então, tinha um aumento bem evidente das glândulas submandibulares, a gente vê que elas diminuíram substancialmente de volume. Com as glândulas lacrimais foi a mesma coisa, teve uma redução importante do volume. Aquela massa periódica que a gente achou em 2018 reduziu de volume de forma substancial também, a gente consegue ver até melhor aqui a mesentérica inferior dentro dessa massa. O pâncreas, que tinha aquela perda do contorno habitual, aquele edema peripancreático, voltou a ter o contorno habitual, sem aquele halo. E a eletroforese de proteínas, que estava querendo formar aquela ponte beta-gama, agora normalizou com gama-globulinas normais. É isso, gente. Obrigada. Bom, pessoal, meu nome é Henrique, sou médico assistente da reumatologia, então eu vou falar um pouquinho sobre doença relacionada à IgG4 para vocês. Bom, não possuo conflito de interesse para essa aula, e essa é a leitura sugerida, são 2 artigos publicados esse ano no Lancet, que tem uma abordagem bem abrangente da doença, e um 3º artigo também desse ano, publicado na revista da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Bom, a doença relacionada à IgG4, ela foi reconhecida como uma entidade muito recentemente, em 2003. É uma condição fibroinflamatória que se caracteriza por uma infiltração linfoplasmacítica de diversos órgãos. Nesse infiltrado, a presença de abundantes células IgG4 positivas e de fibrose, que pelo menos focalmente ela vai ter uma característica chamada historiforme, que eu vou mostrar para vocês. Do ponto de vista clínico, o mais comum é a formação de massas em órgãos, e a doença tem, na maioria das vezes, um curso crônico, indolente e recidivante. Bom, esse estudo de epidemiologia realizado nos Estados Unidos entre 2015 e 2019, ele mostra uma incidência de 1,39 por 100 mil habitantes ano, uma prevalência de 5,3 por 100 mil e uma mortalidade aumentada em comparação aos controles saudáveis, com 3,4 casos por 100 mil habitantes ano. Entretanto, a gente sabe que é uma doença ainda pouco conhecida, então provavelmente esses dados eles estão bastante subestimados. Mas apenas por esses dados, a gente vê que ela tem uma incidência e prevalência que se assemelha, inclusive, a outras doenças autoimunes, como, por exemplo, esclerose sistêmica, vasculites ANCA associadas. E o fator de risco modificável que a gente tem reconhecido é o tabagismo. Nessa maior série descrita de 493 pacientes, que envolveu países da Europa, América, Japão, China e Austrália, a grande maioria dos pacientes era do sexo masculino, com uma idade média de diagnóstico de 59 anos e um tempo médio para diagnóstico de cerca de 2 anos. No nosso ambulatório, a gente tem 44 pacientes com doença inflamatória infiltrativa suspeita para doença relacionada a IgG4. Desses, a gente só tem 22 casos que preenchem o critério, provavelmente porque a gente não tem a dosagem de IgG4 disponível. E a mediana de idade dos nossos pacientes é de 57 anos. No nosso ambulatório predominam pacientes do sexo feminino, com tempo para o diagnóstico, uma mediana de cerca de 2 anos também, e cerca de 4 órgãos acometidos ao diagnóstico. A doença tem uma fase dita inflamatória, em que você vai ter a expansão de células T e B com infiltração tecidual.
Normalmente nessa fase mais inflamatória, o que a gente vai ver é elevação importante de IgG4 sérica, IgE, VHS, PCR, hipocomplementemia e eosinofilia, formação de massas orgânicas, na imagem de ressonância, lesões hiperintensas em T2, com realce pelo contraste, denotando inflamação, e hipercaptação no PET-FDG, com uma boa resposta glicocorticoide. A evolução é para uma fase fibrótica, apesar de que, com frequência, esses pacientes, você tem uma sobreposição dessas fases, em que você vai ter principalmente ativação de fibroblastos, uma tendência à redução e até normalização de IgG4 e IgE séricas, aumento de PCR e VHS na fase mais fibrótica e normalização de complemento, e uma distorção arquitetural orgânica, que vai levar a dano irreversível. Nas ressonâncias, em geral, lesões isointensas em T1 e hipointensas em T2 e com pouca ou nenhuma captação no PET-FDG. E nessa fase, em geral, a resposta glicocorticoide é pior. Do ponto de vista de manifestações clínicas, passando por sistemas orgânicos, em relação à cabeça e pescoço, o mais comum é a gente ver o aumento indolor de glândulas lacrimais e salivares, como a gente viu nesse caso. Antigamente isso era chamado de síndrome de Mikulicz. A gente vê aqui um aumento de glândula submandibular e na eversão da pálpebra superior a gente vê o aumento das glândulas lacrimais. Pseudotumor orbitário também é uma manifestação frequente, infiltração de seios da face e tireoidite de Riedel. Aqui a gente vê, então, um aumento importante de glândulas submandibulares, a paciente da Bárbara, e aqui até uma outra paciente com acometimento predominante de parótidas. Aqui também uma outra paciente com acometimento de glândulas lacrimais, visto na ressonância, e de órbita. Então a gente vê aqui a extensão para a região posterior da órbita, com espessamento tanto da gordura retroorbitária quanto dos músculos extrínsecos do olho. Uma proptose importante, e se a gente for ver o outro lado, o que a gente tem aqui é uma paciente que evoluiu com uma proptose progressiva com perda do globo ocular. Então o que ela tem aqui, na verdade, é um olho de vidro. Abdômen. Pancreatite autoimune e colangite são as manifestações mais características. Em geral, vão se apresentar como diarreia, perda ponderal, icterícia e diabetes mellitus. Tá? Do ponto de vista renal, frequentemente são alterações assintomáticas, então a gente tem que investigar, mas hipodensidades na TC, que eu vou mostrar para vocês, infiltração da pelve renal, a pielite, nefrite tubulointersticial e, mais raramente, nefropatia membranosa. E fibrose retroperitoneal, que pode ser assintomático ou eventualmente cursar com dor lombar e abdominal, e eventualmente esses pacientes podem já chegar em insuficiência renal dialítica por hidronefrose, por compressão do ureter. Eu também vou mostrar imagens para vocês. Aqui uma imagem do pâncreas, em que a gente vê a perda do contorno habitual do pâncreas, o aumento de volume e o halo edematoso. Esse formato que eles dizem como se fosse uma salsicha. Isso é bem característico de doença relacionada a IgG4. Aqui uma hipodensidade renal, que denota nefrite tubulointersticial. E manifestações torácicas também são frequentes, principalmente com espessamento peribroncovascular, nódulos, opacidades em vidro fosco e eventualmente com padrão de fibrose pulmonar. E também massa paravertebral, que frequentemente é assintomático, mas eventualmente pode causar dorsalgia. Então aqui a gente vê a formação de um tecido que se estende ao longo da coluna torácica, na região paravertebral. E aqui padrões possíveis. Nodular, do tipo doença intersticial pulmonar, o espessamento peribroncovascular, que inclusive é um critério de classificação, e a formação de opacidades em vidro fosco. Hoje em dia, a doença relacionada a IgG4 ela é considerada uma vasculite de vasos variáveis, com uma predominância em vasos de grande e médio calibre. O acometimento da aorta é o mais frequente, e ele pode ser assintomático, mas eventualmente complicar com a formação de aneurismas e dissecção. A gente teve um caso internado, agora recente, de uma paciente que veio do INCOR,
com uma suspeita de dissecção. Ela, inclusive, foi para cirurgia, foi feita uma cirurgia da aorta com colocação de prótese. E na biópsia, no anátomo patológico, veio infiltrado linfoplasmacítico, com aumento de células IgG4, fibrose estoriforme, bem característico da doença. São descritos também casos de arterite coronária, de vasos cervicais, mesentéricos. Aqui, essa imagem, a gente vê um tecido infiltrando, né, o retroperitônio, contornando a aorta. Esse conceito periaortite, fibrose retroperitoneal, ele é meio um contínuo, vamos colocar dessa forma, porque em geral acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui a gente vê que esse tecido ele se estende, né, até as ilíacas. E esse tecido, frequentemente, ele pode envolver os ureteres e comprimindo, levando à formação de hidronefrose, como a gente vê aqui à direita, que é uma complicação grave da doença. E de sistema nervoso central. Paquimeningite é a principal manifestação, normalmente vai se apresentar com cefaleia e paralisia de pares cranianos, principalmente da musculatura ocular extrínseca. E hipofisite, que a gente tem alguns casos, que o mais comum é que se apresente também com cefaleia e hemianopsia, eventualmente com sinais e sintomas de hipopituitarismo. Aqui a gente vê o espessamento da meninge, é mais comum que acometa, né, a região da base do crânio infracelar. E aqui nessa imagem também um paciente nosso com um aumento importante da haste, da hipófise e da glândula como um todo. Bom, com relação à frequência dessas manifestações clínicas, aquela maior série que eu falei para vocês mostra que acometimento de cabeça e pescoço é o mais comum, tá? Em segundo lugar, acometimento pancreato-biliar, depois pulmão, aorta, retroperitônio e renal. No nosso ambulatório também, acometimento de cabeça e pescoço é o mais comum nos nossos pacientes, principalmente com glândulas lacrimais e órbita. E do ponto de vista de sintomas, proptose, redução da acuidade visual e aumento das glândulas lacrimais foram os mais comuns. Um dado importantíssimo que vocês não podem esquecer é que a presença de febre fala contra o diagnóstico de doença relacionada a IgG4. A gente não tem nenhum caso no ambulatório que tenha apresentado febre. Todos os casos suspeitos que tinham febre, eles confirmaram ser outras coisas. Então, a gente teve paciente que a gente descobriu que, na verdade, era granulomatose com polingite, tumor miofibroblástico, linfoma, tá? Então, febre fala contra o diagnóstico. E do ponto de vista laboratorial? Bom, a gente não tem nenhum achado laboratorial que seja patognomônico, tá? O mais comum, a elevação de IgG4 sérica, ela vai estar presente na maioria dos pacientes. Ela é um critério tanto de classificação como diagnóstico, eu vou mostrar para vocês. E, em geral, ela vai estar mais elevada na fase inflamatória da doença. Tem associação com extensão da doença e com recidiva pós-tratamento, mas ela não é específica para a doença relacionada a IgG4. Ela pode estar aumentada em outras doenças autoimunes, câncer, infecção. Eosinofilia e elevação de IgE também estão relacionados à fase inflamatória da doença e tem associação com recidiva pós-tratamento. Consumo de complemento é um critério de classificação pelos critérios do Colégio Americano de Reumatologia, também com associação na fase inflamatória e é um marcador principalmente de nefrite túbulo intersticial. E aumento de PCR-VHF, que é bastante variável, mas parece que os maiores valores acontecem naqueles pacientes com fibrose retroperitoneal e aortite. No nosso ambulatório, o VHF ele apresentou uma correlação positiva com a extensão da doença. Aqui aquilo que a Bárbara falou, infelizmente, a gente não tem dosagem sérica de IgG4 no laboratório do Instituto Central. E aqui mostrando a distribuição eletroforética das imunoglobulinas. Isso não é o ideal, a gente ficar acompanhando o eletroforese de proteína. Então, é uma adaptação que a gente faz, visto a nossa dificuldade. Porque a formação da ponte beta-gama ela não é específica do aumento de IgG4, então ela pode estar aumentada em IgA, IgM, tá certo? Mas ela acaba sendo um sinal indireto para a gente, né? Formando essa ponte entre as regiões beta e gama. Quem sabe no futuro a gente não consegue a dosagem. Normalmente, né, o diagnóstico diferencial é super amplo e ele vai depender muito com o padrão de acometimento orgânico. Tá? Aqui eu estou dando inúmeros exemplos, mas eu queria que vocês lembrassem sempre de neoplasia,
tanto sólida quanto linfoma, quanto histiocytoses malignas, certo? Do ponto de vista de doenças reumatológicas, sem dúvida, granulomatose com poliangiite e sarcoidose, e doença de Sjögren. Com relação aos exames que a gente solicita tanto na investigação quanto no segmento. Então, hemograma PCR-VHS, lembrar sempre de atenção à eosinofilia, que é um marcador de atividade e de risco de recidiva, e lembrar que leuco e plaquetopenia falam contra o diagnóstico. Para avaliar acometimento renal, ureia, creatinina, albumina, urina 1, relação proteína-creatinina e C3-C4. Muitas vezes o acometimento renal ele é assintomático, então a gente tem que fazer o rastreio. E consumo de C3 e C4 é um marcador de nefrite tubulo-intersticial. Transaminases canaliculares, bilirrubina, amilase e lipase, como marcadores de acometimento pancreato biliar. Muitas vezes o indivíduo ele não vai ter sintoma, mas o aumento de canaliculares ele pode significar um envolvimento assintomático de via biliar e você tem que investigar com colangio-ressonância. Dosagem de IgG total, IgE, eletroforese de proteína, já que a gente não consegue dosar a IgG4. E os autoanticorpos a gente vai solicitar se suspeita específica. Por exemplo, nesse caso, em que você tinha acometimento de cabeça e pescoço, né, a investigação de Sjögren e de granulomatose com poliangiite ela era essencial. Glicemia de jejum e hemoglobina de glicada. Diabetes é uma complicação frequente pelo acometimento pancreático e pelo tratamento com glicocorticoide. Então, se você trata cedo um indivíduo que apresenta diabetes, ele pode reverter com glicocorticoide, mas lembrar que o uso continuado pode levar a diabetes induzido pelo corticoide. E B12, folato, vitamina D, ferro e magnésio para avaliar as deficiências relacionadas à insuficiência pancreática crônica. A gente não tem elastase fecal no HC para avaliar a insuficiência endócrina do pâncreas. Os hormônios hipofisários a gente só solicita na suspeita de hipofisite. TC de tórax, abdômen e pelve a gente vai solicitar para todo mundo, mesmo indivíduos assintomáticos, pois auxilia no diagnóstico e a gente faz o estadiamento da doença. Colangio-ressonância apenas se suspeita de acometimento de via biliar. Angiotomografia ou angio-ressonância se suspeita de acometimento vascular e imagem de pescoço e crânio a gente vai avaliar na presença de sintomas, porque são sítios mais acessíveis ao exame físico. Bom, então, respondendo à primeira pergunta da Bárbara, dentre os diagnósticos diferenciais mais prováveis, né, a gente tem aí doença relacionada a IgG4, pela associação de dacrioadenite, cialoadenite, né, que antigamente era conhecido como síndrome de Mikulicz, associado a pancreatite autoimune e periortite. Bom, e a histologia? Os achados histopatológicos também, nenhum deles é patognomônico. Então, a gente tem que avaliar sempre o contexto e os achados como um todo. Na hematoxilina e eosina, o infiltrado linfoplasmacítico denso, a fibrose, pelo menos focalmente historifórmica, a gente tem uma dificuldade muito grande em avaliar padrão historiforme aqui no HC. Normalmente o que vem descrito mais é um padrão de fibrose inespecífica. E a flebite obliterativa, que eu vou mostrar para vocês todos esses achados. Eosinofilia e flebite não obliterativa também podem ser observados, apesar de serem menos específicos. E aqui nessa imagem o que a gente vê é um baita infiltrado linfoplasmacítico, entremeado por áreas, né, por fibras, áreas de fibrose. Aqui a fibrose historiforme. Historiforme, do latim, significa histor, que é perturbação ou tumulto, e o sufixo forme, que indica forma. Então seria uma fibrose desorganizada. Mas, na doença relacionada a IgG4, eles associam, né, que essa fibrose historiforme ela tem esse formato, como se fosse as rodas de um carrinho, com as fibras partindo a partir do centro, como a gente vê aqui, né? Só voltando um pouquinho, você vê aqui um centro com as fibras simulando as rodas de um carrinho, certo? Aqui essa imagem é super interessante porque a gente, com um primeiro olhar, o que a gente vê é um infiltrado inflamatório. Aqui a gente consegue ver uma artéria, mas você não consegue distinguir muito bem o que é isso daqui. Então, para avaliar a flebite obliterativa, o ideal é que ocorra a coloração pré-elastina, que vai marcar a parede do vaso. Porque diferente da artéria, que tem uma parede muscular, né, mais relevante, a veia não. Então, ela pode ficar confusa ali no meio de tanto infiltrado inflamatório. Então, o que a gente vê aqui? Corou a parede da artéria
E aqui, na verdade, é uma veia. Então, a parede da veia e a flebite obliterativa, que nada mais é que o filtrado inflamatório ocluir o lúmen da veia. Aqui, eosinofilia tecidual e uma flebite não obliterativa, que é quando você tem infiltração da parede, mas com lúmen preservado. Na imunistoquímica, o clássico é o aumento da relação IgG4 e IgG acima de 40% e mais de 10 células IgG4 positivos por campo de grande aumento. Então, respondendo a outra pergunta da Bárbara, quais achados histológicos são compatíveis? Então, granulomas bem formados, com infiltrado linfoplasmacítico, é mais sugestivo de sarcoidose. Vasculite necrosante de pequenos e médios vasos, de vasculites no geral. Infiltrado linfoplasmacítico com fibrose e mais de 10 células por campo de grande aumento, que seria o caso. E presença de infiltrado inflamatório com macrófagos xantomatosos, para a gente pensar principalmente nas histiocitoses. Então, a resposta é a letra C. Alguns estudos têm tentado identificar alguns fenótipos da doença, e esses principais, o pancreato biliar, que vai predominar em homens brancos mais velhos, em geral com aumentos relevantes de IgG4 e IgE, e boa resposta ao tratamento. Um fenótipo retroperitoneal aortite, que também predomina em homens brancos mais velhos, em geral com IgG4 normal ou pouco aumentada, e aumentos mais expressivos de PCR e VHS, mas que tende a ser uma doença mais fibrótica, que responde mal ao tratamento. Um fenótipo de doença limitada à cabeça e pescoço, que é mais comum em mulheres asiáticas jovens, com antecedente de atopia, com elevação de IgG4, mas também com uma doença mais fibrótica, com baixa resposta ao tratamento, e o miculite sistêmico, que seria o da nossa paciente, que predomina em homens mais velhos, em geral com aumento tanto de IgG4 quanto de IgE, altos índices de atividade de doença, mas com boa resposta ao tratamento imunossupressor. O diagnóstico ele vai ser um diagnóstico que se baseia num quadro clínico compatível, com aumento de IgG4 sérica, histologia compatível e, muito importante, a exclusão de diagnósticos diferenciais, visto que nenhum desses achados é patognomônico. Em 2011, um grupo japonês propôs um critério diagnóstico que leva em consideração a presença de edema difuso ou localizado ou formação de massas em órgãos, o aumento de IgG4 sérica e a histologia com infiltração linfoplasmacítica e fibrose com aumento de células IgG4 positivos, e ele classifica o diagnóstico definitivo se você tem os 3 critérios, provável, critério 1 e critério 3, e possível, critério 1 mais critério 2. Em 2019, o Colégio Americano de Reumatologia, ele publicou os critérios de classificação. Lembrando que critérios de classificação não são desenhados para diagnóstico, eles têm uma alta especificidade com o objetivo de você homogeneizar populações para estudo clínico e ter menos risco de incluir outras doenças que não aquela que você está investigando. Mas eles são interessantes no sentido de guiar o nosso raciocínio. Esse é um critério super longo, super complexo, a gente ficaria uma manhã aqui mostrando todos os itens dele. Então, basicamente, o que esse critério solicita? Um critério de entrada, que é um envolvimento clínico ou radiológico característico ou evidência patológica de inflamação linfoplasmacítica, exclusão de alguns critérios que eu vou mostrar para vocês, e ele faz um score de pontuação que se baseia nos achados histológicos, de imunistoquímica, de dosagem de IgG sérica e do padrão de órgãos acometidos. E aí você vai pontuar, né? Ele tem que ter o critério de entrada, ele não pode apresentar nenhum critério de exclusão, e uma pontuação maior ou igual a 20 para ser classificado como doença relacionada a IgG4. Quais são os critérios de exclusão? E aí que é importante, porque esses critérios de exclusão, eles guiam muito o nosso diagnóstico diferencial também, tá? Então, do ponto de vista clínico, febre, que eu falei para vocês que não é uma manifestação habitual, e nenhuma resposta corticoide. Essa nenhuma resposta corticoide tem que tomar cuidado, porque se você pega uma doença só fibrótica, não é esperado que ela responda muito mesmo. Achados sorológicos, leucopenia e trombocitopenia, falam contra, eosinofilia periférica é importante, acima de 1.500, presença de autoanticorpos de alta especificidade, como antiproteinase 3, anti-DNA e crioglobulinemia. Nos achados radiológicos, qualquer suspeita para malignidade, progressão radiológica rápida. A doença relacionada a IgG4 é uma doença indolente, tá? Isso
é um problema porque muitas vezes, por ser uma doença tão indolente e eventualmente oligossintomática, quando você faz o diagnóstico, o indivíduo ele já tem sequela irreversível. E anormalidades de ossos longos, sugestivas de osteossitose de Erdheim-Chester. Comorbidades. Então, a doença de Castleman, se presente, também a gente acaba não incluindo, porque Castleman simula doença relacionada a IgG4 e vice-versa. E se o indivíduo tem doença de Crohn ou colite ulcerativa, ele só vai ser um critério de exclusão se o paciente tem doença pancreato-biliar. Por quê? Porque lembram que a pancreatite autoimune tipo 2, que não é relacionada a IgG4, ela tem associação com doença de Crohn, retocolite, e a colangite esclerosante primária, tá? Que pode simular a colangite da doença relacionada a IgG4. Uma coisa interessante é que a colangite esclerosante primária não responde ao glicocorticoide e na doença relacionada a IgG4 responde a glicocorticoide. E naqueles casos só com acometimento tireoide a gente exclui também se tem Hashimoto. E os achados patológicos, isso aqui é super importante. Então, presença, obviamente, de infiltrados suspeitos para malignidade, marcadores de tumor miofibroblástico. O tumor miofibroblástico é um dos mimetizadores mais importantes. A gente tem caso, inclusive, no ambulatório, que demorou mais de 5 anos para o diagnóstico. Tá? Inflamação neutrofílica proeminente, vasculite necrosante. Eu falei que a doença relacionada a IgG4 ela é uma forma de vasculite, mas ela não é uma doença necrosante. Tá? Inflamação granulomatosa e marcadores de osteossitose. Com relação ao tratamento, os glicocorticoides eles ainda são a base do tratamento. Tá? Esse estudo que avaliou doses de 0,5 a 0,6 mg quilo dia versus doses altas de 0,8 a 1, mostrou que em 12 e 24 semanas não houve diferença entre os grupos em relação à resposta. Então, a tendência hoje em dia é de que você use doses de 0,5 a 0,6 mg quilo dia, tá? Para a indução de remissão com desmame gradual. Então, tanto em 12 quanto em 24 semanas não houve diferença entre os grupos. Esse trial, na minha opinião, o trial mais importante publicado até hoje, foi publicado no mês passado, tá? E o nome desse trial, o WINS Trial, ele avaliou apenas pacientes que estavam estáveis da doença por pelo menos 12 meses, em uso de prednisona dose baixa, menor que 7,5 mg quilo dia, e algum imunossupressor. Asa, metrexato, leflunomida, mofetil e ciclofosfamida. Antes desse estudo, a gente tinha, com relação a imunossupressores convencionais, 2 trials pequenos, controlados, com leflunomida e mofetil, sugerindo que eles têm, de fato, um efeito poupador de corticoide de redução de recidiva. Mas esse trial aqui, ele foi um trial controlado, dividido em 3 grupos. Um grupo, então, que desmamou totalmente corticoide imunossupressor, que é o azul. Um grupo 2, que tirou o corticoide, mas manteve o imunossupressor, que é o amarelo. E um grupo 3, que manteve corticoide e imunossupressor. E o que a gente vê, olha só, que no grupo que manteve corticoide e imunossupressor, ou apenas imunossupressor, a recidiva ela foi baixa e foi semelhante entre os grupos. Mas naquele grupo que você suspendeu tudo, né, a recidiva foi muito alta. Isso mostra, né, para a gente o que a gente já sabia, que é uma doença com alta tendência de recidiva e que, de fato, os imunossupressores convencionais eles têm um papel na doença. Tá? Isso é muito importante para a gente, uma vez que a gente não tem rituximab de primeira linha. E nesse estudo foram identificados como fatores de recidiva aqueles indivíduos que tinham maiores níveis de IgG4, IgE e IgG total e eosinofilia antes da indução. Então, respondendo à pergunta 3, considerando a hipótese, qual das opções abaixo é a mais adequada para o tratamento? Então, para a nossa realidade, prednisona e imunossupressor oral, pode ser metrexato, azatioprina, micofenolato ou leflunomida. Na prática, por uma questão de custo e disponibilidade, o que a gente tem usado é metrexato e azatioprina. E o rituximab? O rituximab é uma droga bastante efetiva. Esse foi o primeiro estudo avaliando, se eu não me engano foi o primeiro, para 30 pacientes com doença relacionada a IgG4, sem uso de imunossupressor concomitante. Eles todos receberam um rituximab, 1 grama com intervalo de 2 semanas, que é a dose habitual que a gente faz em doença autoimune, e com desfecho primário de avaliar a queda do índice de atividade de doença, ausência de flare e não estar usando o glicorticoide entre 2 e 6 meses.
E 77% dos pacientes atingiu a resposta. E aqui a gente vê uma queda importante do índice de atividade de doença com o rituximab. Então, o rituximab, né, apesar da ausência de estudos controlados, randomizados grandes, né, a gente sabe que é uma droga bastante efetiva, que inclusive pode ser usada como primeira linha de tratamento. Mas, obviamente, não é tão disponível assim. Então, a gente acaba deixando ele para os pacientes que são recidivantes, aqui no ambulatório. Logo, a resposta da pergunta 4, diante da recidiva apesar do uso de imunossupressores orais, a próxima linha de tratamento seria o rituximab. Bom, existe um consenso internacional publicado em 2015, tem mais recente um europeu do ano passado. Existe um consenso europeu de gastro para tratamento de pancreatite autoimune que seguem linhas mais ou menos parecidas. Esse aqui é o que a gente faz no ambulatório. Então, para indução de remissão, a gente usa a prednisona 0,5 a 0,6 mg quilo dia e a gente sempre associa o imunossupressor convencional, que ainda não é consenso na literatura, se você deve associar para todo mundo. Doença de glândula salivar e lacrimal sem repercussão clínica, a gente pode observar. E com relação ao uso de monoterapia com glicorticoide, a gente tem que levar sempre em consideração que é uma doença muito recidivante, que não dá para você ficar usando corticoide e monoterapia para sempre, né? Principalmente naqueles pacientes que têm fatores de risco de recidiva, como aumento de IgG4, IgE, IgG total, eosinofilia ou acometimento multiorgânico. Então, sempre levar em consideração a toxicidade, mesmo de doses baixas de glicorticoide no longo prazo, como diabetes, osteoporose, doença psiquiátrica, doença cardiovascular, etc. Nos casos graves, com risco de vida ou de perda iminente da função de um órgão, por exemplo, paquimeningite sintomática, doença orbitária com risco de perda visual, nefrite tubulointersticial com disfunção renal, acometimento de retroperitônio com hidronefrose ou de aorta coronária. A gente pode usar doses maiores de 1 mg quilo e até mesmo pulsoterapia. Para manutenção de remissão, o que a gente quer é sempre manter apenas o imunossupressor convencional ou pelo menos associado a uma dose baixa de prednisona. E naqueles indivíduos que recidivam, a gente usa o rituximab. Bom, então mensagens finais. A doença relacionada a IgG4 é uma condição fibroinflamatória crônica de curso indolente e recidivante. A principal apresentação clínica é o aumento, tumoração de órgãos, então ela mimetiza neoplasia, e o diagnóstico ele vai abranger a clínica, imagem, dosagem de IgG4 sérica e histopatologia e, muito importante, exclusão de diferenciais. Glicorticoides são muito eficazes em induzir remissão, mas a doença tem um alto risco de recidiva. Então, para poupar corticoide, né, sempre considerar imunossupressores convencionais e rituximab. Nosso ambulatório de doenças inflamatórias infiltrativas, síndrome de BC e doenças autoinflamatórias do adulto, ele acontece nas terças-feiras, às 7h30 da manhã. Somos eu, Thiago e Rafael. Nosso foco é em doenças infiltrativas, IgG4, sarcoidose, reticulocistose multicêntrica, BC e autoinflamatórias poligênicas, autoinflamatórias monogênicas e uveites não infecciosas. A gente está aberto para receber casos de doença relacionada a IgG4. Quem quiser lá conhecer e tomar um café ou fazer algum trabalho. E a gente também organiza uma reunião mensal, que sempre acontece na segunda-feira de cada mês. A gente tem na próxima segunda-feira, é online. Quem quiser participar, está o QR Code. E o tema vai ser síndrome de Schnitzler e gamopatias monoclonais com o Dr. Pedro Nefá do ICESP. Muito obrigado, pessoal. Excelente, muitíssimo obrigada. Aberto para a pergunta. Um comentário, né, que é uma doença rara, né? Sim. Relativamente rara, mas importantíssimo a gente saber da existência e da exclusão dos diagnósticos, né? Então, essa questão da febre, quando a gente fez a primeira apresentação interna nossa, a nossa preocupação sempre que vem à cabeça é a questão da neoplasia, né? Sim, sem dúvida. Vocês têm na casuística acompanhamento de algum paciente que, apesar desse diagnóstico, evoluiu com um linfoma ou uma outra neoplasia, ou tem isso de literatura? Tem. Então, eles mostram que tem um aumento geral do risco de câncer em pacientes com doença relacionada a IgG4. Então, mesmo que tenha o diagnóstico bem estabelecido, né, sempre ficar atento, tá bom?
E o que a gente tem no ambulatório, a gente não tem nenhum caso de IgG4 que evoluiu com câncer. O que a gente tem é casos de pacientes que chegaram com suspeita de IgG4 que eram câncer. Então, os 2 casos principais que a gente tem, que eu me lembro de cabeça, a gente tem um caso de um paciente jovem que ele tinha 5 anos de história de febre e uma massa abdominal, que ele já tinha biopsiado várias vezes e que vinha infiltrado inflamatório com aumento de células IgG4 positivas. E ele tinha uma anemia importante, PCR e VHS muito altos, hipergama, e fazia febre diária, 5 anos de história. E aí a gente internou, conseguimos que a cirurgia, nossa hipótese era até de Castleman inicialmente, pelo contexto de febre, plaquetose, anemia importante, hipergama, né, aquela massa linfonodal abdominal, e a gente conseguiu que a cirurgia fizesse a ressecção total e era um tumor miofibroblástico inflamatório, certo? Então é um tipo de neoplasia. A gente também tem paciente que teve acometimento de retroperitônio, que se estendeu para a cápsula renal, que é um dado que fala contra o IgG4, né? Infiltrar a cápsula renal, que era a doença de Erdheim-Chester, que é uma neoplasia mieloide maligna, é uma neoplasia mieloide, né? Óbvio que é maligna, que também pode mimetizar. Excelente. Mais perguntas? É que todo mundo aprendeu muito hoje aqui com você. Então, tá bom, gente. Muito obrigado pela atenção e a presença e até a nossa próxima reunião. Obrigada. Obrigado.